Quem foi lá? Ele, com a sua varinha, falando a vada quebrava, Voldemort Costa Neto. Voldemort Costa Neto, certa altura da entrevista, ele falou que o Flávio foi escolhido pelo pai, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, isso nós sabemos, né? Aí o alemão escreve para candidato à presidência. Não, ele foi escolhido pelo pai para ser o Superman na nova montagem da Marvel. É para contextualizar. Todo mundo sabe que ele é o escolhido para candidato à presidência. Para contextualizar. Não, ele vai ser a She-Ra agora na sequência do Mestres do Universo. Vai ser o Flávio agora. O texto tem que ficar mais conciso. Vai ficar muita coisa para ler, a minha garganta dói. Bom, então ele foi escolhido pelo pai. Para quê? Isso aí mesmo. Tá? Mesmo, aí que vem a merda do Valdemar. Mesmo sem estar preparado para assumir essa posição. Olha, ouçam da boca de Voldemort. O Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. E eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o Flávio, vou ter uma reunião com o Flávio e com o Rogério Marinho para discutir isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos, estamos conversando. Agora você vê, um partido que tem um fundo partidário, um fundo eleitoral, que é maior do que o PIB de muito país do mundo, dizer que não tem um projeto de país, vai tomar no meio da goiaba. O que está fazendo com o dinheiro de fundo? E fora o dinheiro da emenda. E não tem um projeto de país. Não, olha, é de se lascar. Eu não sei se ele está ganhando mensalão de novo, porque eu acho que o Lula está oferecendo um mensalão pro Valdemar. Porque quem pega uma, pega duas. Porque ele e a Michelle estão disputando camisa 10 da campanha do Lula. E tem mais, eu falei da Michelle, vamos falar das cajazeiras. Doroteia, Dulcineia e Judiceia. As irmãs Virjona de O Bem Amado. De acordo com a Malu Gaspar, do jornal o Globo, aliados de Flávio Bolsonaro passaram a acompanhar os movimentos de Tiago Miranda, publicitário que foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero por sua ligação com Daniel Vorcaro. Tiago Miranda tem sinalizado que se cair, não vai cair sozinho, que vai levar autoridades do meio político. Aliados de Flávio temem que o senador seja destinatário da mensagem do publicitário, já que foi Tiago Miranda quem intermediou a negociação que levou Daniel Vorcaro a aportar 62 milhões no filme Dark Roy. Eu não coloquei isso aí na pauta. Eu coloquei das cajazeiras. Não, mas eu não quero isso aí é chato. Põe as cajazeiras, roda aí. Roda, roda, roda e avisa, 1 minuto de comercial. As cajazeiras aí depois, é isso aí. Tá? Depois eu vou falar das cajazeiras. Escuta, finge que eu não falei das cajazeiras, vamos falar só do Valdemar. Isso que tem o Valdemar jogando contra aí. Pavinato, até difícil. Nós comentamos ontem até, né, desse contexto de inimigo íntimo. Tivemos a madrasta, tivemos agora o Valdemar, e o Valdemar, ele falou outra vez, logo quando o Ciro Nogueira sofreu, né, operação policial, perdão, pela Polícia Federal, mas ele seria um bom, né, vice-presidente na chapa. Aí depois ele falou, agora ele fala isso, aí ele falou da foto. Não, eu já tinha conhecimento que tinha foto. Se estava em suspeita a foto seria por IA, ou se a foto for por tirado por uma pessoa aleatória, no caso o Circaro foi conhecido depois. E a aleatoriedade, teve gente que não entendeu que eu falei isso ontem, a aleatoriedade está dentro da imprevisibilidade exatamente conforme o Flávio Bolsonaro já estava falando. Né? Não, aí ele fala, não, eu já vi essa foto antes. Ou seja, ele está agindo contra o Flávio Bolsonaro. Né? Então quem precisa de um adversário? O Lula não fez nada contra o Flávio Bolsonaro, somente Valdemar Costa Neto e Michelle Bolsonaro estão fazendo. E aí, por causa disso, que eu acho até que o pessoal está tendo um senso crítico
E o Flávio se mantém nas O Flávio pesquisas. também um pouquinho, negócio da prestação de conta ainda não me desceu. Prometeu, tem que cumprir. E aí, a própria situação das pesquisas, né, que eu não confio muito em pesquisas, mas aquele critério ali que o Caiado, avançando para o segundo turno, se divide, né, entre Lula e o Flávio Bolsonaro os votos, sinceramente, eu não confio nesse critério, né? Para mim, está em ascensão o Flávio, exatamente pela viabilidade dele, né? E aí eu vou para outra parte que envolve o debate. O debate e o Lippe, o ex-ministro da Previdência e ex-ministro do Trabalho na época da Dilma. Vale lembrar que o Lippe ele foi afastado do Ministério do Trabalho em 2011 por favorecimento a ONGs. Na época era Dilma Rousseff o governo. E aí, agora, pelo escândalo do INSS, no Ministério da Previdência, ele também foi afastado. Vale lembrar que o PDT tem um convênio de cooperação de gestão pública com o Partido Comunista Chinês. A gente tem que lembrar isso também, envolve essa cooperação, até publicado no site do PDT. E aí a gente vai para o debate. Óbvio, aquele candidato à reeleição não quer participar do debate, ele não quer a contraposição, ele não quer o argumento contrário, o questionamento da administração dele. Está muito claro que ele não tem o que oferecer, o que o Lula 3 foi um tampão do fisiologismo. Essa é a verdade. Ele não tinha plano de governo, não apresentou quem seria o ministro da economia dele, omitiu, e revelou depois que seria o Fernando Haddad, e ficou por isso. Aí agora, participar desse debate, fica o questionamento. Qual o sentido? E curioso que a esquerda, sempre quando perde em primeiro turno, ou quando é aprovado um projeto de lei que é contrário aos seus interesses, à sua agenda, né, a sua agenda louca, né? Eles falam, não, aí precisa de mais debate, precisa de debate da sociedade, precisamos debater. Aí vem-se o candidato, não, era importante o segundo turno para ter debate. Aí não quer ter debate agora. É curioso isso. Aí você vê, aquela do Thiago Miranda estava na pauta, é daquelas novas, né, Alemão? Que a gente falou no meio da tarde. Mas é uma delas só que me interessa, a última parte, que é a dos perfis, exatamente. Sobe nessa daí, porque, Holliday, isso também está pesando contra essa pré-campanha do Flávio. Eu olho aqui o chat, por exemplo, por que você não bloqueia permanentemente esse Erivaldo, o Alemão? Não, ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Muito escroto. Eu quero, isso aqui não é terra de ninguém. Entendeu? Aqui é iniciativa privada. Então, diz muito escroto esse cara aí. Não, muito violento. Ai, meu Deus, que violento. Tem muita gente aqui no chat também que está repercutindo um assunto com uma certeza que é espantosa. Não vão falar da ligação da família Bolsonaro com o crime organizado, não vão falar da ligação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, porque este assunto, esta afirmação, faz parte de uma campanha difamatória feita por perfis fakes, engendradas para atingir intenção de voto contra o Flávio Bolsonaro. A equipe jurídica do PL afirmou que o TSE, afirmou para o STE que identificou uma rede de 20 mil perfis falsos nas plataformas da Meta que atuavam para impulsionar propaganda negativa contra a pré-candidatura do senador à presidência. Do Meta, estamos falando de Instagram e Facebook, veja que não é X. Além das candidaturas de Tarcísio de Freitas e Cleitinho Azevedo, que vai ser candidato ao governo de Minas. O coordenador do PL, senador Rogério Marinho, coordenador do quê? Da campanha. Coordenador de pré-campanha. Você fala que tem alguma coordenação essa pré-campanha, você está me tirando de trouxa, meu irmão. O Rogério Marinho, ponto, coordenador. É uma ofensa falar que está tendo alguma coordenação isso daí. O Rogério Marinho foi até o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, para pedir que seja aberta uma investigação a fim de identificar os financiadores do que caracteriza como organização criminosa para impulsionar conteúdos contra a direita. A campanha detectou um padrão em que perfis com poucos seguidores
Muitos com menos de 50 seguidores faziam contratações de R$200 mil para impulsionar conteúdos políticos usando CPFs falsos para posteriormente comprar impulsionamento nas redes e logo depois apagar os perfis para não deixar rastros. Aí eu fico me perguntando, foi pedir ao Cássio Conká. Quem é o Cássio Conká? É o mais novo amigo de infância do Lula. É o amigo de uísque do Lula. Que ele se encontra para o Lula falar do filho dele, que é o Ronaldinho dos negócios, e o Cássio fala do filho dele, que é o Ronaldinho da advocacia. O Cássio Conká que deve 2 favores para o Lula, uma indicação do STJ, e agora ele está pleiteando para o Lula indicar um amigo dele para o TRF da primeira região, para ser desembargador. E o Cássio Nunes Marques, o Cássio Conká, o queridinho do Brasil, que já falou que não vai pautar a revisão criminal do Bolsonaro, porque isso vai interferir na eleição. É óbvio, vai desfazer uma injustiça contra o líder da direita no Brasil. É óbvio que vai interferir na eleição. Bom, é esse o sujeito. Agora vamos dizer, né, que Deus está num momento muito bom e está operando milagres em pessoas suspeitas no Brasil. E o Cássio Nunes deu andamento a isso. O que vai acontecer? Já vou cantar a bola. Vai vir o Alexandre de Moraes e vai falar, eu estou prevento nesse assunto, porque tem um inquérito das milícias digitais, isso é um caso de milícia digital, então eu tenho que relatar, aí ele pega, senta aquela bundona branca e peluda em cima, se é que tem pelo na bunda deles, não vou careca igual a cabeça, e nunca anda. Aí acabou. E aí a gente vê o seguinte fato, na eleição passada, o Lula foi eleito com a mão de ferro do Alexandre. Alexandre que, até o momento recente, teria mandado fechar a plataforma no Brasil e tirar do ar o acesso à plataforma no Brasil, se isso estivesse falando do PT ou do STF, ou dele, que ele considera o próprio STF. Mas aí não. Como é quanto o Flávio, vá bene, né, Holliday? Pois é. E sabe o que é mais interessante? Se fosse... E a porra do PGE também, que não faz nada? Esse pulha, esse panaca geral do regime. Se fosse também contra o Lula, já haveria com certeza um ofício. Primeiro que a PF teria descoberto isso sozinho, né? Porque vamos lembrar, é a campanha que está identificando e está fazendo a denúncia. Se fosse contra o Lula, a PF já teria identificado, ou o próprio gabinete do Moraes, o gabinete paralelo dele, já teria identificado, teria iniciado as investigações e teria dado as famosas 48 horas para as redes sociais explicarem. É verdade. Né? Ele teria olhado isso e falado, vou dar 48 horas. 48. Estou com uma vontade de dar 48 horas. Vamos ver aqui. Já decidi. Está decidido. Hoje é sexta, vou dar 48 horas. E aí, nesse caso, não tem 48 horas para dar, porque também não convém. Então, muito provavelmente, o roteiro, infelizmente, é esse que o Pavinato acabou de nos apresentar. É muito triste isso porque, de novo, né? Existem muitas pessoas que questionam urna, etc. E eu também sou dessa tese de que esse é o menor dos nossos problemas. O problema, ele é muito mais descarado. É a intervenção ferrenha e aberta. É a céu aberto, não é um negócio escondido não, gente. Essas decisões de Alexandre de Moraes, especialmente, ou as não decisões de Alexandre de Moraes, ou as não decisões do STF, do TSE, são a céu aberto e são intervenções diretas na campanha e absolutamente ninguém faz nada. O Senado continua absolutamente calado. Isso realmente é o que corrói uma democracia. As teorias que falam daquilo que pode acontecer por detrás, isso daí é o de menos. A gente tem evidências constantes de um judiciário que está tentando impedir a vitória de um candidato e o Senado assiste isso passivamente. Agora, eu queria também comentar rapidamente a fala... Igual a história das rádios. Lembra a história das rádios? Exatamente. Que nem foi investigado. Uma coisa. Se bobear, ainda vão pôr litigância de má-fé na pré-campanha. Exato. E multa de 22 milhões. Eu não sei se o Cássio vai fazer isso, porque... Pois é. Sabe-se lá, né? É melhor evitar a fadiga. Ele é meio Jaiminho. O Cássio é meio Jaiminho.
Mas eu queria comentar a fala do Valdemar, porque, de fato, quando eu vi a frase... Valdemar eu é pior. Meu Deus do céu, que frase foi essa, Valdemar? Mas depois eu entendi o que ele quis dizer. Depois daquela, se ele for inocentado, ele sara no minuto. Ele sara na hora. Se ele for inocentado, ele sara na hora. Ele tem uma série de frases complicadas, mas essa eu entendi, apesar das palavras serem ruins, o que ele quis dizer foi, e eu acho que isso é um erro, tá? Acho que esse foi um erro do presidente Bolsonaro, que foi o seguinte, demorou-se muito para decidir qual seria o candidato. Foram muitos meses em 2025 com várias teorias. Gente que ia lá conversar fala, não, agora ele decidiu que é o Tarcísio. Aí o outro fala, não, agora ele está pensando na Michelle. E o nome do Flávio começava a surgir, mas assim, um ou outro que fala, não, talvez ele escolha o Flávio, o mais provável é o Tarcísio, talvez a Michelle, estava considerando até o Caiado, quer dizer, até o Caiado foi considerado. E a direita como um todo e o próprio partido ficou sem saber em quem investir enquanto figura de pré-candidatura à presidência da República por muito tempo. Isso só veio em dezembro. Caiu aqui. O quê? O sabonete caiu. Não, mas é sério. Demorou muito tempo para escolher. E isso, claro, prejudicou o andamento de uma campanha. Mas o PL tem sim um time interno dirigido pelo Eduardo Cury, que foi por 2 mandatos prefeito de São José dos Campos, e que já tinha o planejamento do plano de governo, independentemente de quem seria o candidato. Agora precisa casar o rosto com o plano. Porque o Valdemar, para ele indicar a emenda, ele sabe as necessidades do Brasil inteiro. Ele já falou, é presidente, ele sabe a necessidade do Brasil. Na hora da campanha, aí dá essas breadas no maiô. Não é possível. Porque, você veja, esse negócio de difamação sempre existiu na política. Quando eu era criança, vamos falar aqui, a campanha do Serra mesmo, que o Serra ferrou a Rosiana, e ele foi candidato e perdeu do Lula. O que tinha acontecido no Brasil recentemente, né? O Serra, ele era ministro da Saúde e ele fez políticas essenciais para um país pobre como o Brasil ainda ter acesso à saúde. Ele fez o genérico, né? Ele peitou um grupo empresarial que nunca foi peitado na história da humanidade, que é as farmacêuticas, e ele conseguiu instituir o medicamento genérico. Aí o que o pessoal do PT fazia? Como é que se dava aquela época? Você contratava pessoas e punha dentro do ônibus, punha dentro do metrô. Aí essas pessoas, no horário do rush, e elas conversavam de voz alta. Você soube que o sogro do Serra é dono da fábrica do genérico, por isso que foi aprovado? Era assim que funcionava. Então isso aí sempre existiu. Só que com a internet deu rastreabilidade. E já que a última campanha, né, o nosso Mussolini da Moca pegou tão pesado contra esse tipo de conduta eleitoreira, muito nos estranha agora essa passividade, essa clemência com esses verdadeiros crimes cometidos contra a direita, porque é contra a direita. É contra a direita. E vai parar? Essa que é a pergunta. Pavinato, para mim está claro que não, né? Inclusive, isso que você acabou de relatar é uma estratégia até do Yuri Bezmenov, né? Da teoria da subversão. Exatamente isso é uma das frentes de atuação dos marxistas, né? Então, se infiltra, ou você tenta simular diálogos em público, ou você simula que é de um movimento. A gente tinha os MAV em 2000, MAVs, né? O Movimento de Ativismo Virtual, Holiday lembra bem na época. Não, 2000 quando? 2014. 2014, não, 2002 eu falei 2004, não tinha nada. Eu falei 2004. 2004 não tinha nada. 2004, o máximo que a gente entrava era no chat de sexo do UOL. É a época que o UOL prestava, que tinha o chat de sexo. Tinha o Orkut também. Eu tinha várias comunidades no Orkut. Então, por causa desse cenário, eu acho que não. Obviamente, a direita será perseguida. Né? Inclusive, eu discordo aqui respeitosamente do Holiday, porque o Bolsonaro não é que ele enrolou igual o Valdemar. Mais um, até um bom ponto que o Holiday trouxe, porque mais um ponto contrário ao Valdemar a Costa Neto, porque o Bolsonaro não enrolou, né? Ele estava com um time diferente do cenário eleitoral. Qual era? Não ser preso.
perseguido pelo regime. Está muito claro isso. No momento que ele foi preso pelo regime, é aí que ele viu, não, vou indicar o Flávio Bolsonaro, então. O time da escolha do Jair Bolsonaro para indicando seu filho Flávio Bolsonaro está justamente vinculado, se você analisar a cronologia, com a prisão dele. Né? Então, já que o regime vai querer me prender, eu indico o meu filho. Então, eu nesse ponto eu discordo por causa dessa parte de time que a gente não está num período de civilizado, né? A gente está numa vigência de valores civilizatórios. Não, nós estamos em um regime. E aí o Jair Bolsonaro tomou essa decisão, ao meu ver, corretamente. Agora, sobre a atuação dos MAVs, né, e toda essa atuação que envolve aí, tradicionalmente, é mais um exemplo que vai ser utilizado com, né, recurso público, fundo eleitoral, como já foi apontado aí. Então, além disso, envolve essa rede de difamação, né, e calúnia. A gente sabe também muito bem como é que o PT é especialista nisso. E aí a gente viu também já, né, em outras épocas, que até fica reverberando na internet. Igual essa palhaçada que o Pavinato comentou hoje no chat aí, família, né? Lembrando que tinha a ministra de Belford Roxo envolvida com milícia no Rio de Janeiro, era a ministra do Lula. Né? A gente viu também em outra ocasião... A Daniela do Vaguinho. Um governo feminista com uma mulher com nome tão misógino, de Daniela do Vaguinho. Se fosse Daniela da Robertona, Daniela da Yolanda, até vai, que é um lance sapatônico. Mas Daniela do Vaguinho é muito pra cabeça do feminismo. Não, os irmãos Frazão, que apoiaram a Dilma, né, em 2014... Os irmãos Frazão é responsável... Brasão, não era Brasão? Brasão. Brasão? Que Frazão. É Frazão? É Brasão. Brasão. É Chiquinho Brasão. Isso, Brasão. Chiquinho. Estou me corrigindo, obrigado, Mavina. Brasão, que foi responsável aí por... Frazão é aquela ex-mulher do Humberto Martins lá, que fazia ginástica lá, Solange Frazão. Solange Frazão, Brasão, melhor, perdão. Então, os irmãos Brasão foi responsável pelo assassinato da Marielle, envolvidos também com milícia, os casos os irmãos Brasão, que apoiaram a Dilma em 2014. Então, por tudo isso, e além das inserções que o Pavinato lembrou aqui, eu creio que seguirá tendo essa perseguição da direita, o fisiologismo tem interesse nisso mesmo, e, consequentemente, é mais um elemento que fica explícito, né, toda essa perseguição que a oposição a qualquer regime de esquerda sofre. Só que aqui está de forma, vamos dizer, o verniz de legalidade, porém a ilegalidade está explícita para todo mundo, sem vergonha nenhuma de cometê-la. Sem vergonha e sem juízo, você quer e eu preciso. Agora, quem está na televisão, aguarda um instantinho, a gente já volta. Mas a gente continua aqui no YouTube, Roger. Quero só fazer um complemento nessa questão do Bolsonaro, que na época eu defendi até que ele continuasse, ou com a estratégia que o Lula usou, né, em 2018, continuar com a candidatura dele até o último momento, e aí você tem um vice que vai assumir no momento em que a candidatura for negada, ou você definisse um candidato, pelo menos internamente, de forma prévia, né? E eu acho que no fim acabou acontecendo nenhum nem outro. Porque se nós tivéssemos tido, pelo menos, o partido dizendo, não, olha, o candidato é Jair Bolsonaro com o vice Flávio. Por mais que isso gerasse o buchicho e tal. Pelo menos o partido teria se articulado em torno de um plano B. Isso não aconteceu, acho que deveria ter acontecido. Bom, não deu muito certo pro Lula também nesse plano. Pois é. Temos que lembrar que não deu lá muito certo.